e é assegurar a vacinação, pelo menos com a primeira dose, de toda a população com mais de 60 anos. Sempre fixámos esta meta como uma meta muito importante para procedermos à reavaliação das regras do desconfinamento, tendo em conta que nesta faixa etária dos maiores de 60 anos se concentraram 96% das situações de mortalidade e a generalidade das situações mais graves da doença. Tal como previsto, nós entendemos chegado o momento de proceder a esse processo. O processo de desconfinamento vai prosseguir, tendo por base a matriz de gestão de risco já conhecida, que tem em conta, por um lado, qual é a taxa de incidência em cada concelho e, por outro lado, qual é a dinâmica da pandemia medida através do fator R. Entendemos, contudo, chegados a esta fase, podermos fazer uma alteração muito importante, que é ter em conta a clara distinção que existe entre os territórios de baixa densidade, que ocupam, como veem, mais de 2/3 do território nacional, e as restantes áreas do território continental. Duas razões fundamentam esta diferenciação. Em primeiro lugar, como sabemos, a pandemia é, em primeiro lugar, efeito do contacto humano e, portanto, quanto maior é a densidade, maior é necessariamente o risco. Ou seja, o risco nos territórios de baixa densidade é, por natureza, menor do que nos territórios de alta densidade, em particular as grandes cidades e as áreas metropolitanas. Segundo lugar, o critério de aplicação da taxa de incidência é fortemente penalizador dos territórios de baixa densidade. Por isso, chegados a este momento de revisão das regras, entendemos que é a altura de proceder a esta alteração e, portanto, mantendo a matriz, ela será aplicada distintamente nos territórios de baixa densidade e nos territórios de alta densidade. E a diferenciação é também simples, só serão aplicadas as restrições quando nos territórios de baixa densidade se exceda o dobro dos limiares fixados para os demais territórios. Se o limiar é 120, só se aplicará quando excedam os 240, se o limiar for 240, só se aplicará quando atingirem os 480. Como podem ver pelo mapa, toda a zona verde são os territórios oficialmente classificados como sendo de baixa densidade e, portanto, a esses aplica-se a matriz com esta alteração. Segunda questão, como é que avaliamos a evolução desde o dia 9 de março até hoje da nossa situação pandémica? Nós temos aqui a matriz que tem sido utilizada para a gestão da pandemia, temos os pontinhos que significam a evolução que fomos tendo em cada dia e a tendência geral, que revela o quê? Revela uma redução sustentada e continuada da taxa de incidência, que ultimamente estagnou na sua redução, e uma evolução do nível do ritmo de transmissibilidade que tem variado. Já estivemos na zona amarela, voltamos à zona verde, estamos agora também na zona amarela, mas em qualquer caso é manifesta a evolução positiva que a pandemia tem tido desde o dia 9 de março até ao dia de hoje e tendo em conta também que o nível de vacinação tem evoluído da forma prevista, que neste momento não temos nenhuma situação de pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e, finalmente, tendo em conta também a redução da taxa de mortalidade desta infecção,
É entendimento do Governo que estamos em condições de prosseguir o processo de desconfinamento e que o faremos agora em 2 fases. A primeira fase já no dia 14 de junho. A partir de 14 de junho, o teletrabalho deixa de ser obrigatório e passa a ser simplesmente recomendado sempre que as atividades o permitam. Em segundo lugar, restaurantes, cafés, pastelaria, enfim, restauração em geral, mantendo as regras da lotação atuais e de ocupação das mesas que também estão em vigor, verão o seu horário alargado até à meia-noite para a admissão de clientes e até à 1h para o encerramento das atividades. Em segundo lugar, o comércio também deixa de ter restrições específicas devidas à pandemia e passa a poder funcionar com o seu horário, o horário para o qual está licenciado. Em terceiro lugar, os transportes públicos, onde só existem lugares sentados, podem utilizar a 100% da capacidade da sua lotação e em todos os outros, ou seja, naqueles onde também se pode viajar em pé, a lotação passa a ser de 2/3 da sua lotação. No que diz respeito à atividade cultural, os espetáculos passam, obviamente, continuam a ter o horário da restauração e, portanto, passam a poder funcionar até à meia-noite. As salas de espetáculo podem funcionar com uma capacidade de uma lotação de 50% e os espetáculos fora das salas de espetáculo terão que respeitar a existência de lugares marcados e regras de distanciamento que sejam definidas pela Direção-Geral de Saúde. No que diz respeito à atividade desportiva, deixa de haver restrições relativamente aos escalões de formação e às modalidades amadoras, devendo ter lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela Direção-Geral de Saúde sempre que se realizem fora de recinto esportivo e com uma lotação de 33% quando se verifiquem em recintos desportivos. Segunda fase, iniciar-se-á 15 dias depois, a 28 de junho, e estender-se-á até ao final de agosto. Cobrirá por isso, são as regras que figurarão por isso, nos meses de julho e agosto. Aí daremos mais 3 passos. Os transportes públicos deixarão de ter restrição na sua lotação, quer dizer, a não ser a lotação própria que têm. As lojas de cidadão passam a atender sem marcação prévia e a atividade esportiva nos escalões profissionais ou equiparados poderão funcionar dentro dos recintos com uma lotação de 33%, fora dos recintos de acordo com as regras da DGS, podendo a DGS impor regras específicas de acesso aos recintos esportivos, designadamente a obrigatoriedade de testagem, se o considerar devidamente adequado. Em síntese, nestes meses de julho e agosto, há 3 restrições fundamentais que continuarão atividades encerradas, que têm a ver com as atividades dos bares e as discotecas, festas e romarias populares e os casamentos e batizados, crismas e outros eventos de natureza familiar terão que respeitar a lotação de 50% dos recintos onde se efetuam. Aqui chegados, estas são as novas regras, mas obviamente temos que definir regras também para os concelhos que ao longo deste período tenham uma taxa de incidência superior a 120 ou 240 na baixa densidade, ou que tenham uma incidência superior a 240 ou a 480% nos casos da baixa densidade. Portanto, primeira situação, concelhos que neste período venham a ter taxas de incidência superiores a 120 ou 240 se estiverem na baixa densidade. O teletrabalho volta a ser obrigatório,
A restauração volta a ter que encerrar às 22h30 e os espetáculos culturais terão naturalmente o mesmo horário e o comércio a retalho terá que encerrar às 21h. Se a taxa de incidência for superior a 240, o teletrabalho também é obrigatório, os restaurantes e a restauração em geral mantêm durante a semana a limitação das 22h30, mas aos fins de semana terão uma limitação acrescida de só poderem funcionar até às 15h30. Os espetáculos culturais terão o mesmo horário da restauração, salvo ao fim de semana, que poderão funcionar naturalmente também até às 22h30, e os batizados, casamentos, e crismas e outras festividades desta natureza terão uma lotação também reduzida a 25%. Chamo a atenção que, como a avaliação é feita semanalmente, a aplicação destas restrições implica de uma avaliação sucessivamente negativa em 2 semanas da ultrapassagem dos limiares dos 120 e dos 240, ou seja, só se aplica aos concelhos que por 2 vezes consecutivas cedam os 120, cedam os 240, ou se estiverem na baixa densidade, cedam os 240 ou cedam os 480. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro Inês de Oliveira Martins, da SIC. Nós, nas últimas semanas, temos visto vários ajuntamentos na cidade de Lisboa, sobretudo no bairro Alto e Miradores. Aproxima-se uma época festiva para a cidade de Lisboa, onde é expectável que esses ajuntamentos se repitam. O que pergunto é o que é que vai ser feito de extraordinário para evitar que isso aconteça, que esses ajuntamentos se repitam, se vão ser, por exemplo, intensificadas as multas a quem não respeitar as regras. E uma outra questão sobre os bares e discotecas. Quando é que podem ver a luz ao fundo do túnel, visto que é um setor que não voltou a abrir desde o início da pandemia? Muito bem, quanto aos bares e as discotecas, infelizmente não entendemos que haja condições para voltarem a abrir até ao final de agosto e, portanto, se mantém essa restrição até ao final de agosto, como agora aqui anunciei. Quanto às situações de incumprimento das normas de afastamento, compete naturalmente às forças de segurança assegurar o cumprimento das normas. As normas estão em vigor e elas devem ser aplicadas e terão que ser aplicadas. Boa tarde. Eu tenho várias questões, vou tentar ser rápida. Primeiro, se tem alguma novidade em relação, não sobre este plano, mas havia vários conselhos em alerta e alguns tinham recuado. Se tem alguma novidade sobre isso ou se mantém mais ou menos tudo na mesma. Falou que não vai haver, festas populares. Isso significa que aquilo que foi anunciado para o Porto, a nível de Arraiais, que o Presidente da Câmara anunciou que vai estar impedido, que não se vai realizar. Quero saber se agora se vão manter os apoios para as atividades que não vão poder abrir, como os bares e discotecas, se mantém tudo igual. Imagino que seja óbvio, mas enfim. E queria lhe perguntar já agora sobre outro assunto. Foi aceita a providência cautelar sobre o CEF, aquela providência cautelar que tinha sido, se o Governo estava à espera, ou se vai responder sobre isso, ou se tem alguma coisa a dizer sobre o assunto. Eu já não me lembro de mais nada, mas se calhar... Muito bem. Relativamente aos conselhos, sim, digamos, em termos globais há basicamente uma estabilização, mas poderá ser distribuída a lista dos conselhos que se mantêm, dos que melhoraram, dos que pioraram, mas basicamente verifica-se uma situação de estabilidade relativamente à semana anterior. Segundo lugar, relativamente aos festejos populares, efetivamente a restrição mantém-se. Tivemos cuidado de falar com o Sr. Presidente da Câmara do Porto para esclarecer o que é que efetivamente está previsto, e o que está previsto não é a existência das festividades tradicionais do Santo António, mas é a realização de 3 eventos em 3 espaços ao ar livre devidamente limitados e concertados entre a Câmara Municipal do Porto e as autoridades de saúde, e portanto isso tem as regras próprias dos eventos, não tem as regras a ver com as festividades, que obviamente nós lamentamos não se poderem realizar, mas que obviamente são sempre festas que requerem necessariamente suscitam grande movimentação de pessoas, grande concentração de pessoas, e estamos certos que os primeiros a agradecerem que seja o Governo a tomar o ónus desta decisão serão os autarcas, que poderão, que assim são poupados a terem de tomar
as medidas que inevitavelmente teriam que tomar para a proteção das suas populações ao longo deste ano. Finalmente, como disse, as regras de apoio, obviamente, se mantêm para as atividades que se mantêm encerradas, designadamente nas áreas de bar e restauração. Sobre o CEF, como sabe, a greve neste momento está suspensa, mas de qualquer forma o Governo irá interpor recurso da decisão que foi preferida. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Francisco Amados, da Agência Lusa. Gostaria de perguntar se a situação de calamidade vai ser renovada a partir do dia 14 para aplicar este plano de desconfinamento. Obrigada. Sim, vamos manter a situação de calamidade, porque ela manifestamente continua, infelizmente, a existir. Convém termos todos a noção que a pandemia não desapareceu e que temos que todos continuar a empenhar-nos em manter a pandemia sob controle. E aproveitava, aliás, a circunstância e a sua pergunta para fazer um apelo renovado a que todos se empenhem em poderem ser testados, mesmo quando não tenham sintomas e sempre que sintam que é possível. Hoje já há uma vasta gama de testes, vários bastante acessíveis, disponíveis nas farmácias, com custo reduzido, e é importante que haja esse exercício de testagem. Isso é o que permite um despiste rápido de qualquer risco de infecção, isolamento das cadeias de transmissão e, em particular, à população mais jovem, onde se tem verificado um maior crescimento das infecções, que não só tenham particular cuidado, como procurem proteger-se a si próprio e proteger os seus amigos, realizando, na medida do possível, os testes sempre que possível e, sobretudo, sempre que vão ter com amigos. Boa tarde, Rita Tavares, do Observador. Queria só perceber como é que funciona a questão dos concelhos de baixa densidade, se isso vai aplicar-se também, na região do Algarve, uma região de férias. Pode-se voltar a... Há uma grande flutuação de população na altura do verão. Como é que isso vai ser medido aí? De que forma? Quando é que acaba a obrigatoriedade da máscara ao ar livre? A questão dos recintos desportivos, quando fala em 33%, não percebi se isso também se aplica aos estádios de futebol, já que em agosto também há jogos de pré-época. Outra coisa tem a ver com a variante inglesa, a indiana, aliás, no Reino Unido. Há uma preocupação do governo inglês relativamente à prevalência desta variante no país. Nós somos um dos países do mundo que já abriu as fronteiras aos turistas ingleses. Admite rever essa decisão, tendo em conta esta situação. E agora uma pergunta ainda da TSF, que tem a ver com a suspensão da disciplina orçamental até 2023, que se ficou conhecida hoje. É suficiente este prorrogar da meta do tempo? E se isto depois de ser prolongado a partir de 2023 deve ser revisto definitivamente ou não? Obrigada. Muito bem. Então, em primeiro lugar, os territórios de baixa densidade estão definidos numa portaria, aplicam-se para diferentes matérias e estão aqui mapeados. Como vê no Algarve, creio que há 2 ou 3 concelhos que são abrangidos pelo conceito de baixa densidade. A questão distinta é aquela que colocou, que tem a ver com haver uma flutuação da população e, portanto, haver uma penalização da região pelo facto de o número de pessoas potencialmente infectadas que contam para o numerador ser maior e a base pela qual se apura a taxa e que serve de denominador ser a população, digamos, recenseada no Algarve e, portanto, poder criar aqui uma situação de desequilíbrio. Ora, essa situação está, neste momento, digamos, sensivelmente corrigida, melhor, sem risco, visto que qualquer não residente no Algarve que tenha a infelicidade, durante o seu período de férias no Algarve, de estar positivo, esse teste é registado não na região do Algarve, mas é registado na morada de residência da pessoa infectada. Portanto, não será esse o fator que alterará significativamente a taxa de incidência no Algarve.
Obviamente, relativamente aos estrangeiros, já é distinto. E, portanto, quanto aos estrangeiros, esses sim penalizarão de uma forma, não deixarão de penalizar a taxa de incidência no Algarve. Relativamente às máscaras, como é sabido, tem sido a Assembleia da República que tem legislado sobre essa matéria e, tanto quanto sei, há pelo menos um grupo parlamentar que irá renovar a obrigatoriedade de manter o uso da máscara. Eu gostaria de chamar a atenção que as normas atualmente em vigor relativamente aos usos da máscara só a tornam obrigatória nos locais fechados e, quanto à via pública, exigem o uso da máscara sempre que não é possível manter a distância de segurança. E também nos espetáculos, seja de natureza desportiva, cultural ou outra, que tenham lugar ao ar livre e que, havendo uma grande concentração de pessoas, é também obrigatória a utilização da máscara. Acho que é uma boa prática, é cedo para aliviar essa restrição, tendo em conta o nível muito elevado ainda que existe da transmissão, tendo em conta que não há dados que assegurem que quem já está vacinado não seja também ele próprio transmissor e, portanto, é bom mantermos esta prática, desagradável, seguramente ainda mais desagradável com o calor do verão, mas é bom fazermos este esforço para que seja o menor número possível os meses, ainda que tenhamos que usar as máscaras. Relativamente aos estádios, sim, a lotação será de 33%, como qualquer outro recinto desportivo. Relativamente aos turistas ingleses, não estão previstas neste momento nenhuma restrição particular. Não há notícia de ter havido uma involução da situação pandémica em Inglaterra e, como é sabido, as restrições que nós impomos não têm a ver com a nacionalidade, mas com a situação epidemiológica em cada um dos países. É em função disso que nós fixamos as maiores ou menores restrições do acesso ao território nacional e a sua condicionalidade. Temos todos a desejar que o Reino Unido continue de boa saúde, vá melhorando de saúde e que, portanto, os turistas ingleses continuem a ser bem-vindos ao nosso país. Finalmente, sobre a questão que colocou, eu acho que é muito positivo, quero aqui saudar a decisão tomada pela Comissão Europeia, em consonância, aliás, com o que tinha sido a posição defendida no ECOFIN pela presidência portuguesa, de manter a suspensão das cláusulas do Pacto de Estabilidade durante o ano de 2022 e que se proceda, no fim de 2022, à sua reavaliação. O nosso entendimento, como é sabido, é que no outono se possa avançar na reflexão que foi iniciada pela presidência portuguesa sobre o futuro destas regras. Há hoje um consenso bastante alargado que depois de 2 crises económicas, depois de mais de 20 anos de experiência acumulada na gestão destas regras, é tempo de proceder à sua reavaliação. E, portanto, é a minha convicção que a presidência eslovénia dará continuidade à reflexão iniciada pela presidência portuguesa e que seguramente a presidência francesa não deixará de colocar esse tema como um tema central da sua presidência. Muito obrigado. Muito boa tarde.